Boa tarde a todos. Queria de imediato abrir essa reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Transporte e Habitação da Câmara de Vereadores, saudando a presença do governo, em especial os secretários municipais. Temos aqui o secretário Alfonso, do Trânsito, temos a secretária Bernadette, do Planejamento, temos a Grégora, secretária de Governo. Quero agradecer a presença de forma remota do Daniel Benck, do DENIT. Agradecer a presença também desta reunião do sempre prefeito, ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, muito bem-vindo, Alceu. A presença dos vereadores, presidente da Câmara de Vereadores Velocino Ex, o líder do governo Cadore, temos aqui também o vereador Lucas, temos o vereador Xuxa, o Michel representando o vereador Bressan, temos o Daniel representando o vereador Rafael Bueno. Agradecer o pessoal que nos assiste de casa, temos a presença do advogado Vinícius Iraí e da comunidade em si aqui do Planalto. A questão que nos traz hoje a essa reunião pública é um pedido do ex-vereador, colega meu de partido, ex-vereador Ed Carlos, que também está aqui presente nesta reunião pública. E essa reunião serve para fazer alguns esclarecimentos e até um pedido para nós poder levar para a sociedade em função desse acesso ao Planalto Marco Polo, onde era um projeto que já estava aprovado, já havia verba aprovada também, e apesar disso, esse projeto, ele tendo empresa licitada, ele acabou não saindo do papel. Então, essa reunião é mais ou menos isso para esclarecer, e de imediato, então, eu vou passar aqui a palavra para o governo, mais especificadamente, então, para a nossa secretária de Planejamento, então. Boa tarde a todos. Cumprimento o condutor desses trabalhos, o nosso presidente dessa casa, o nosso ex-prefeito, os colegas de governo e demais participantes. Bom, em primeiro lugar, preciso esclarecer que, de fato, é um projeto concebido dentro de uma boa técnica, dentro dos bons elementos que garantem, né, uma boa obra de engenharia, isso enquanto projeto. Essa proposta integrou um grupo de projetos que foram aprovados pela CAF, Programa, né, de Financiamento para o município de Caxias do Sul, juntamente com outros projetos relativamente à pavimentação de estradas do interior. Nesse pacote que foi aprovado, todas as obras são do espaço rural, da zona rural. A única obra que integra a zona urbana é justamente a travessia da BR-116, ligando, então, ali o bairro Planalto ao bairro contíguo ali, a BR, pela questão de segurança, etc, etc. O ano passado foi feita a licitação para a elaboração, para a execução desse projeto. Houve uma empresa vencedora que, nos moldes do contrato, em novembro, já deveria ter iniciado as obras, né, pela contratação. A equipe técnica da Secretaria de Planejamento, por 3 ocasiões, entrou em contato com essa empresa para que ela apresentasse, no primeiro momento, o plano de ação, que na verdade é o conjunto de ações envolvendo a execução desta obra. Aqui é importante esclarecer que essa obra ela compreende 2 elementos significativos enquanto projeto.
Uma parte dessa obra consiste na adequação junto ao leito da rodovia, através de uma composição também semafórica. E o segundo elemento de composição deste projeto é uma travessia aérea, que nós vamos chamar de passarela, né? Que, enfim, faz esse conjunto. A equipe técnica, já ao final do ano passado, depois de várias tentativas e chamadas da empresa vencedora, encaminha ao secretário da Secretaria de Planejamento uma indicação no sentido de que se promovesse a rescisão contratual, tendo em vista o não atendimento do contrato, uma decisão que caberia no âmbito jurídico de plano em função do não atendimento propriamente do contrato. Durante o mês de janeiro, eu tive a oportunidade de receber lá na CEPLAN o proprietário da empresa vencedora, né, desse certame, quando ele apresentou como um plano de ação uma série de documentos que eu submeti aos técnicos e que eles entenderam que aqueles documentos não correspondiam propriamente ao que nós chamamos plano de ação. Foi por diversas vezes solicitado que a empresa trouxesse o seu responsável técnico, engenheiro, arquiteto, enfim, até para se discutir algumas condições relativas à execução propriamente disso, o fato que nunca aconteceu. Mas tudo isso para dizer que de lá para cá houve essa indicação de rescisão e nós adotamos, né, o aconselhamento feito pelo nosso quadro técnico, num primeiro momento, dada a perspectiva da rescisão de plano em função do não atendimento da condição contratual, e segundo, porque pessoalmente pudemos observar que a empresa vencedora, de parte dela, muito pouco empenho, né, em iniciar a obra e dar conta de todo o complexo então contratado. Feito isso, né, numa reunião então de novo com o nosso quadro técnico, houve a opção de, com a rescisão deste contrato, chamarmos uma segunda colocada. Segunda colocada é uma empresa que atende já o município de Caxias do Sul em outras obras de pavimentação, uma empresa de Porto Alegre, e que até agora a rescisão ocorreu agora há pouco tempo, que só poderíamos chamar o segundo envolvido no certame depois dessa primeira rescisão. Mas nós, depois de uma avaliação um pouco mais criteriosa, optamos por alterar o objeto daquele contrato no sentido de se adaptar à condição rodoviária enquanto segurança de travessia, sistematização, etc., envolvendo elementos técnicos, né, próprios, e não mais promover a edificação da chamada passarela. Dois motivos. Primeiro, é um projeto de difícil execução, mas isso também seria um motivo secundário. O principal é o alto custo desse complemento enquanto segurança viária, entendendo que é possível se garantir segurança, né, enquanto composição viária, através de um projeto compreendendo uma planificação semafórica, de sinalização, etc. Essa nossa recomendação foi acatada pelo senhor prefeito, pelo nosso pessoal, e tanto é assim que nós já encaminhamos para a CAF, né, a substituição deste projeto com vistas à sua remodelação e redução dos valores envolvidos. Basicamente era isso que eu queria colocar enquanto histórico, né, e fico à disposição para
maiores complementos. Gostaria também, também a título de complemento, colocar que a decisão, existe um encaminhamento de ordem técnica, como eu referi, e existe uma decisão de ordem política, né, que foi acatada pelo senhor prefeito, tendo em vista consultas que a administração, o governo fez junto à comunidade e junto a alguns segmentos que têm expertise dentro da área de projetos rodoviários e de segurança viária. Basicamente era isso que eu queria falar. Ok, obrigado pela contribuição, pela fala. Secretária, passo de imediato então ao secretário de Trânsito, Alfonso, com a palavra. Obrigado, presidente. Ao saudá-lo, quero saudar a todos os vereadores presentes, ao amigo Alceu, ex-prefeito do nosso município, e todos os demais presentes. Este assunto, ele chegou à Secretaria de Trânsito e Transportes, mas para uma complementação, literalmente, da avaliação técnica do que estava sendo proposto, né? Foi posterior a esse histórico que a secretária Margarete apresentou, que nós tomamos ciência do que vinha acontecendo e, objetivamente falando, da incapacidade da empresa vencedora em conseguir executar o projeto que ali estava. Certo? Essa é uma das críticas que temos com relação ao processo licitatório, puramente dito, porque em grande parte das ocasiões a gente não tem a garantia de técnica suficiente à execução dos trabalhos propostos. A partir daquilo nós reunimos a equipe técnica da Secretaria dos Transportes, especialistas da área de sinalização, e corroboramos aí com a decisão técnica apresentada pela CEPLAN, no sentido de que o custo envolvido para colocação da passarela seria muito alto, e ali a gente possui plenas condições de, com um sistema de faixas de travessia e semaforização específica para pedestres, teríamos a condição técnica de oferecer a segurança que hoje é bastante debilitada à travessia de pedestres. Ocorre que coloquei também na discussão interna da Secretaria de Trânsito essa experiência que eu trago de Polícia Rodoviária Federal, e aquele local eu conheço bem, muito trabalhei ali, sei das dificuldades. Aquele sistema, aquele aparelho que hoje está lá implantado, quando da sua implantação eu entendi aquilo como uma aberração, uma invenção sem menor cabimento, aquilo que foi feito lá, aquele cruzamento invertido que chama, né? Enfim, e a gente sabe dos problemas que nos oferecem aquela ausência de uma caixa de retenção, que faz com que veículos ficam parados sobre a faixa da esquerda, principalmente aos finais de tarde, quando do acesso ao bairro, né? Por uma extensão ali de 100, 200 metros. É algo inconcebível numa rodovia com o padrão de tráfego que temos ali hoje. E aí, então, analisando aquele projeto que tinha vindo da Secretaria de Planejamento, eu e mais 3 dos nossos engenheiros da Secretaria de Trânsito entendemos, sim, aquela proposta como a mais viável, e, diante disto, antes de qualquer proposição, antes de qualquer informação, antes mesmo de eu saber que nós estaríamos nessa audiência pública, eu procurei e agendei visitas técnicas com o engenheiro Daniel Benck, que está presente virtualmente. Eu estive em Vacaria na semana passada, e também com o inspetor Josué, chefe da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. E, em contato com esses profissionais, também tivemos um parecer, Margarete, bastante favorável ao que está agora, neste momento, sendo proposto. É claro que tem todo um trâmite que deve ser seguido entre a Prefeitura e o ente federal, o DENIT, no caso, para a possibilidade de execução. Inclusive, talvez alguma recomendação que eles possam tecnicamente apresentar,
que para isso o próprio engenheiro Daniel, que eu acho que vai se manifestar na sequência, ele pediu um prazo para uma menor análise do que está sendo projetado ali, o que está sendo apresentado. Eu creio que é isso, vereador. Não tenho muito mais, neste momento, a acrescentar. Ok, muito obrigado pela manifestação, secretário. Então, agora, de imediato, a palavra para o Daniel do DENIT e depois eu encaminho a palavra para o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho. Daniel, então, com a palavra. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, prefeito, ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, muito conhecido meu também. Esteve aqui realmente, aí, de fato, como comentado, o secretário de Trânsito, o senhor Alfonso. Tá? Esse problema do bairro Planalto é um problema antigo, desde que o DENIT assumiu essa rodovia em 2014. Até então, nada foi feito no período de concessão. A gente sempre diz que o DENIT assumiu muitos passivos da antiga concessão, que ficou 15 anos com a rodovia e pouco contribuiu com a região, aí, com o povo caxiense. Mas o que vale agora? O que vale é que essa rodovia está com o órgão. Né? O órgão vive um momento de restrição orçamentária. Não tem condição, por exemplo, de assumir aí algumas adequações a acesso. Tá? E a visita do secretário Alfonso semana passada foi muito bem-vinda aqui no órgão. Por quê? Porque nós entendemos que aquilo ali é um ponto que hoje causa perigo, tanto para o pedestre quanto para o usuário da rodovia. Tá? E a gente lamenta que o projeto anterior, até da época da administração do ex-prefeito Alceu, não conseguiu vingar. Mas são coisas do trâmite público, não é só no município que isso acontece, também acontece no DENIT, e a gente tem que olhar para frente e resolver. Então, eu como técnico aqui, foi apresentado para nós uma proposta de implantação de semáforos e alguns sistemas de retorno. Foi pedido ao secretário que oficialize isso para que a gente abra um processo e analise. Mas, assim, pela nossa experiência e pelo pouco que eu analisei, porque foi recente, a gente não vê problema algum dessa alteração. E me parece ser uma obra de rápida execução também e de pronto atendimento aí aos moradores do bairro Planalto. Tá? A única restrição que a gente tem por uma questão de implantar semáforo, e isso a gente sempre entende aí que em perímetro urbano semáforo é bom para quem atravessa e ruim para quem passa a rodovia. Tá? O DENIT tem uma visão da BR como um todo, uma BR federal, então a gente também tem que pensar do condutor que vem lá do Nordeste e vai até o Chuí, e vem pela 116. Então, para o DENIT, importância muito grande a fluidez do trânsito. Então, a gente entende que esse semáforo é por uma questão aí de horário de pico, né? Horário de almoço, horário de fim do dia, começo de dia. Por outro lado, a gente salientou com o governo municipal a importância de termos, né, um ok da PRF, que é quem de fato opera nesse horário de pico, né? Me parece que já houve também uma tratativa do governo municipal com a Polícia Rodoviária, que a priori não se opôs. Então eu acredito que isso aqui tem tudo para andar e dar certo, tá? Não vejo grandes problemas. Como o secretário Alfonso comentou, talvez um ou outro pequeno ajuste, mas a gente entende que isso aqui é uma boa solução paliativa e acredito que vai dar um grande impacto de imediato. Tá? Solução definitiva e ideal para o DENIT seriam contornos e viadutos, mas a gente sabe que isso aí é uma realidade, como eu disse, a questão de restrição orçamentária do órgão, a questão do DENIT aqui ainda é longe. Então hoje o foco do DENIT aí é manter o mínimo de condição de segurança e fluidez do trânsito aí, que é manter a rodovia sinalizada, sem buraco, e quem sabe aí a próxima estratégia do governo federal sejam restaurações e ampliações. Tá? Existe um contrato de estudo de viabilidade da 116, que começa aqui na divisa do estado e vai até Dois Irmãos, qual prevê uma série de futuras obras, mas isso é um processo
que é de médio a longo prazo, né? O que a gente está aqui debatendo é um problema local, o problema do acesso ao bairro Planalto, e a gente tem o entendimento também que é urgente. E se for necessário sacrificar um pouco a fluidez da rodovia, entendemos que no momento temos que abrir mão um pouco disso. Entretanto, quem pode nos melhor dizer isso é a Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, foi a única coisa que eu comentei com o secretário Alfonso, seria interessante a gente ter um aval. Da parte técnica construtiva e de sinalização, não vejo grandes problemas. Acredito que isso aqui, dentro do órgão, seja aprovado rapidamente. Era isso que eu queria colocar e qualquer dúvida aí estou à disposição. Obrigado pela fala, pela disponibilidade, Daniel. Acredito que se tiver algum questionamento aí, logo licitarei. Então, quero mencionar também a presença do vereador Renato Oliveira. E, então, a palavra com você, senhor Alceu Barbosa Velho. Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso presidente da comissão, vereador Moleque, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, líder do governo e demais vereadores, presidente da Câmara, os nossos 2 secretários, né, que gentilmente vêm aqui para fazer esse debate, essa conversa, os secretários municipais todos, enfim, aos presentes. De repente a minha presença assim, pô, o que é um ex-prefeito e dar pitaco lá no que não tem nada a ver com ele, né? Mas o objetivo efetivamente não é esse, é que eu fui convidado, quando soube desse assunto, que eu achei que já estava solucionado há tempo, né? Eu me interessei pelo assunto. Por quê? Porque isso quando foi feito, Margarete e secretário, isso quando foi feito não foi a 4 mãos, foi feito a 20 mãos ou mais. Foi um trabalho muito obstinado até. Por quê? De um lado tinha a pressão dos moradores, justamente, com o colégio, com todo aquele trânsito a Marco Polo e tudo mais, e quem mora em Caxias sabe o que aquilo significa. E por outro lado, né, a parceria do DENIT. E aqui eu quero fazer um parênteses para dizer que o Daniel Benck foi um cara muito bacana. Sempre nos atendeu bem. Olha, o nosso secretário na época era o Gilberto Boschetti. Puxa vida, o entrosamento que tínhamos, o Boschetti, o DENIT e a nossa presença sempre, porque era um projeto que interessava a todos ali do bairro, Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara quantas vezes foi a Brasília conosco para buscar esse dinheiro, enfim e tal. E aí eu saí do governo, a gente sai, o que foi feito, o que não foi feito, espera-se, né, que dê continuidade. Como aquilo que quando entrou o Sartori, depois do Pepe, o que tinha lá por fazer a gente fez, depois entrou o Sartori e a gente fez, e depois entrei eu e tentei dar a continuidade que estava sendo feito. Que eu acho que é o recomendável, no mínimo, né? Claro que nós tivemos um governo seccionado aí, que de repente deu um time, né? E não vamos aqui indagar os motivos, nem serve mais, isso faz parte da história e do passado. Mas que de repente não olhou muito bem para esses projetos. E isso aqui, gente, isso aqui data de dezembro de 2013, quando nós concebemos esse projeto aqui. Ele está tudo aqui, a prefeitura lá, Margarete, eu sei, tem cópia de tudo. Muita coisa do que vocês verem ali por Caxias é tudo oriundo daqui. Todos esses asfaltamentos do interior, 16 trechos que estão aqui, pavimentação lá principal, que eu sempre era o amor da minha vida, lá de Santa Lúcia do Piaí, e todas as demais estradas do interior, toda essa questão dos corredores de concreto, toda essa questão das adutoras, que muita coisa foi feita de adutora d'água, está tudo dentro desse grande chapéu aqui, que eram contrapartidas que se usava para ter o dinheiro.
Esse projeto, Margarete, aqui eu só quero fazer um adendo para os futuros, né? Para os futuros. Ele tinha, além da entrada do bairro Planalto, ele tinha mais 2 grandes projetos, que era a saída da BR-116 lá, na Polícia Rodoviária Federal, que saía lá na frente, e a saída da Rubem Bento Alves. Então eram 2 grandes projetos de viadutos, e que estava na concepção. Isso é uma obra que no futuro vai ter que sair, certamente. Mas aí veio aquela questão do dinheiro e nós tivemos que enxugar o valor. E enxugamos naqueles 2 projetos, da Polícia Federal e da rodovia. Mas esse da Planalto, esse ficou sempre. Por quê? Pela importância, né? E eu me folgo a ver que o meu amigo o engenheiro Daniel Benck, do DENIT, ele diz, não, agora como paliativo serve isso. Mas eu sei que nós estamos já diante de uma decisão tomada, mas nada impede a discussão, né? Politicamente tomada. Eu não tenho nada contra isso. Eu só acho que Caxias do Sul, quando o Sartori e eu decidimos fazer a entrada lá de Farroupilha, era faraônica, era não sei o que, era tudo isso. Está lá a solução que foi definitiva e não foi paliativa. Ali pode fazer sinaleira quanto quiser. Eu estudei, eu vi aquilo ali, tanto quanto vocês. Vai ser sempre um paliativo. E a passarela é a solução. Porque é uma obra de arte e é uma obra da entrada da cidade de Caxias do Sul. É a BR-116, é o bairro Planalto, é todo o entorno. Amanhã depois é o aeroporto que está passando todo por ali também. E aí vão passar por quê? Por sinaleira? Não, vamos ter uma coisa bonita. Ah, pode ser mais caro, às vezes é. Mas o valor, eu nunca fui assim, que o valor seja o sinônimo Tem que ser bem feita. E dentro das condições técnicas adequadas. Se custa um pouco mais, um pouco menos, isso é coisa do mercado. Por isso tem licitação. Essa história de a licitação tá dado errado e a outra dá errado, isso aí é só falta de empenho. É só se empenhar e fazer outra licitação. Isso aí é a coisa mais fácil que tem. É difícil, são difíceis as licitações e tal. Eu tenho a compreensão, eu acompanho, eu sei que é. Mas se tiver vontade política e força de vontade, faz. Agora aqui eu vi, e respeito, quer dizer mais uma vez que eu respeito, que aqui não há vontade política de fazer. Não há. Se não há, não há. Daí não tem o que faça diferente. É um direito que tem o prefeito, é um direito que tem quem opta por isso. Mas eu, na condição de ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-vereador e estudo, e agora só vou ficar no ex mesmo, eu acho, meus 2 secretários, que vocês levassem ao nosso prefeito Adiló, nosso dileto amigo, que com tudo que está por vir para Caxias, essa monumental obra do aeroporto, que vai ter a Caxias antes do aeroporto e a Caxias depois do aeroporto, que também foi uma sementinha que nós plantamos lá com o secretário Bosquete e tantos outros da nossa administração, quando trouxemos. Então, isso aqui, quando foi feito, e eu tenho certeza que tem lá, nós fizemos um programa de desenvolvimento de infraestrutura do serviço de Caxias, pegando todo o setor de trânsito e transporte, o nosso interno aqui nesses 3 segmentos, desses 3 polos, e mais todo o asfalto do interior, mais uma vez, 68 quilômetros. E 70 quilômetros. E tudo devidamente aprovado. Eu, na administração passada, que a gente não tinha lá, assim, muita afinidade, quando trocava essas coisas aqui, eu ficava doente, digo, quanto nós corremos para fazer esse financiamento, tudo certo, é só executar. Vocês podem ter certeza, esses corredores de ônibus que está terminando agora, isso aí podia ser feito há 3 anos atrás. Tudo estava pronto, todo o dinheiro estava aí, esses asfaltamentos, essas coisas. Então, o que eu agora aqui de cabelo branco e aposentado literalmente da política, apenas, como eu disse, dando algum pitaco aí e cuidando do meu escritório de advocacia, mas eu sou um cidadão caxiense, eu vejo essas coisas e eu fico ansioso para que aconteça o melhor. E dentro da vontade e respeitando sempre o eleito. Mas nesse caso aqui, tu vê 2013, aí
o Benck sabe quantas viagens fizemos no DENIT em Porto Alegre, mas quantas viagens fizemos a Brasília, para desenrolar tudo isso. Aí quando chega de dar um passinho para frente, nós damos 3 para trás. Nós damos 3 para trás. Então assim, Margarida, a consideração que eu quero fazer assim, respeitosamente, mas assim do fundo do meu coração, secretário, vejo a possibilidade de considerar. Isso aí é um projeto pronto, acabado, nós gastamos lá com desapropriação. Nós contratamos a STE, né? STE, que é uma das maiores empresas que fazia projeto. Pagamos caro por o projeto, tudo. E ficou tudo pronto. E tudo dentro do orçamento, tudo dentro de uma coisa honesta e correta. Então, a minha palavra aqui é só para dizer que, se nós tivermos uma visão conservadora e de que isso é caro e que a época é essa e essa, adia um pouquinho. Mas o financiamento está aí, o dinheiro existe. Até que se faça uma nova licitação, se Deus quiser, nós já vamos estar noutra situação. Então, a minha vinda aqui, eu te agradeço o convite, moleque, e quero que vocês entendam que a minha vinda aqui só tem esse objetivo, é de colaborar, defender aquilo que outrora, o Adiló era do nosso governo, ele ajudou a defender isso aí, pô. O Adiló ajudou a defender isso aqui. Ele era nosso secretário de obras. Ele foi quantas vezes lá no bairro Rio Branco ajudar a defender? E agora, de uma hora para outra, desaparece projeto, desaparece tudo. Não vejo, sinceramente, não vejo. Eu torço que dê certo. Agora, termino dizendo, respeito a decisão, se é uma decisão do governo, eu já vi que eles não brincam em serviço, se articularam direitinho, já foram lá no Benck. Benck, lembra tudo que tu falou comigo, hein, Benck? Não esquece agora. Então, lá no Benck, a polícia rodoviária sabe o problema que é ali, hoje ainda vi manifestação deles contrária, é uma área conflagrada, e mais, o bairro Planalto merece, aquela região ali é uma cidade. Entre nós ter um gabioto lá com sinaleira, com não sei o quê, põe como é que dizem os arquitetos, Marga, me ajuda, um equipamento de fundamento como a gente fez o projeto. Então eu agradeço aí, e esse nosso projeto aqui está à disposição, mas tem todo o projeto aqui da passarela e de tudo mais, e registro o esforço que fez na época, que é um excepcional colega teu lá, né, o Bosquete, o Sandro e o Tarciso. Olha que essa gurizada, junto com o Barone na época e tal, o Nol e tantos outros que lá do trânsito também que a gente se auxiliou, deram uma mão importante. Então, se houver possibilidade dentro de tudo isso que nós estamos conversando, consensuando, tudo bem, mas né, que seja soberana e sempre será a palavra da equipe técnica, do nosso prefeito, e é isso que a gente deve respeitar. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição, ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, que traz números, fala com muita propriedade, até porque, mencionado por vossa pessoa mesmo, tem todo um histórico na nossa cidade, na vida pública, ex-vereador, ex-deputado e principalmente ex-prefeito da nossa cidade de Caxias do Sul, que contribuiu muito ainda no período que esteve à frente da prefeitura. Então agora eu quero abrir de imediato a palavra para os vereadores, e então antes dos vereadores, Ed Carlos, com a palavra. Bom, uma boa tarde a todos. Cumprimento aqui o presidente Wagner Petrini, meu colega de partido, colega de vereador, de bancada, até 31 de dezembro. Foi uma honra muito grande ter participado contigo. Cumprimento aqui os secretários, os 3 secretários aí presentes, todos os vereadores, representantes aí de outros vereadores, o nosso sempre prefeito Alceu. Quero dizer que tenho muito a lhe agradecer, ex-prefeito Alceu, pelo trabalho que fizemos naquela ocasião, onde conseguimos
esse empréstimo naquele ano, então, aprovado aqui nessa casa por 23 vereadores, quero deixar isso sempre bem claro, sempre deixei todas as minhas manifestações que eu fiz na tribuna, sempre deixei isto bem certo. Quero dizer que terminei o meu mandato ano passado, com muito orgulho de ter feito aquilo que eu prometi em todos os dias que eu fui fazer campanha, que eu ia trabalhar para defender os moradores daquela região, de toda a nossa cidade, e foi isso que eu fiz, sim, todos os dias. Encerrei meu mandato no dia 31 de dezembro do ano passado, 2020, muito feliz porque nós deixamos lá na frente da casa do colega Fernando, que está aqui, logo no outro lado da rua, ali na entrada do bairro, uma placa bem grande lá com o início das obras. Prefeito, tu não sabe minha alegria de dizer, saio dessa casa, saio do meu mandato com o dever cumprido. Conseguimos botar uma placa de início da obra tão desejada, tão pedida, tão solicitada por esse vereador, lá no local. Está lá até hoje, está lá ainda a placa. Que bom que ainda está lá. Mas quero dizer também que foi uma tristeza muito grande que eu venho aqui hoje, mas também quero dizer que eu recebi essa notícia nos últimos dias, dizer que o projeto não vai mais sair. Acho até engraçado, gente. Como diz o prefeito Alceu, ex-prefeito Alceu, desde outubro de 2014, nós aqui lutando, quantas vezes eu utilizei a tribuna do plenário, quantas vezes eu usei essa tribuna aqui, ó. Chegou no dia 3 de junho do ano passado, utilizei essa tribuna para dizer que foi a maior alegria minha que nós tínhamos conseguido fazer a licitação e uma empresa chamada Salva, então, lá de Santa Catarina, tinha ganhado e nós ia receber aquela obra, maior alegria. Aí agora eu acho engraçado, o vereador Adiló, nosso colega vereador, hoje prefeito, sempre nos acompanhou em todos os debates, foi favorável em todos os debates. Secretário Afonso, nós, quando fui vereador, fizemos muito trabalho junto com o senhor e tenho muito respeito, sabe, do senhor pelo trabalho do senhor e como secretário, pelo trabalho que o senhor fez no Polícia Rodoviária Federal também. Mas engraçado, depois do senhor ser secretário, o ano passado, quando saiu a licitação, né, de certo, o senhor foi favorável também, penso eu, porque a licitação saiu. Agora o senhor vem aí, agora o senhor chegou a dizer o seguinte, ó, entender que o parecer favorável para o DENIT para o que está sendo oposto. Quer dizer, agora o parecer do DENIT, agora, depois de 7 anos, 2014 para 2021, o parecer do DENIT pelo que estão sendo proposto a não sair o projeto. Secretária Margarete, a senhora deve estar na secretaria há muitos anos, né? Deve ter passado por lá tantos outros secretários. Prefeito Alceu, o senhor falou aí no Bosquete. Sim. Quero falar também no secretário Paulo Damer, teve uma grande contribuição nesse projeto. Tantos outros projetos quando esteve a secretaria. Quero falar em todos os outros secretários, até o Adivandro, que foi o último secretário do ano passado, acredito eu. Gente, conseguimos tocar isso aí. O Daniel, meu colega, fizemos uma duplicação na BR-116 ali, se reunimos muitas e muitas vezes ali, logo abaixo da Igreja do Cristo Operário. Ele chegou a dizer o seguinte, uma pena que o projeto não conseguiu vingar. Conseguiu sim, Daniel. O projeto conseguiu vingar sim. O projeto chegou até uma licitação. Então ele vingou. O projeto vingou. O projeto teve sido vingado sim. Uma pena para os moradores lá, nós moradores lá. Eu que usei a tribuna muitas e muitas vezes para dizer assim, olha, minhas filhas estudavam, inclusive junto com os netos da Tere, né? Olha, minhas filhas atravessaram, a minha filha mais velha atravessou 13 anos a BR-116 naquele perigo para estudar no Melvin Jones. E eu digo, a minha filha já se formou. Hoje ela é formada já na universidade, já passou, claro. Eu digo, mas eu tenho uma neta hoje de 3 anos. A minha neta vai ter uma passarela para atravessar ali, para não depender daquilo que as minhas filhas dependeram. Eu estou falando de mim, porque eu estou dando o meu exemplo. Mas e quantos moradores ali, igual a eu? Quantos trabalhadores que atravessam ali? Quantas pessoas que atravessam para ir na feira, para ir no Andreas, Mercado Andreas, para ir na farmácia São João, para ir em tantos outros lugares, na feira do agricultor, que atravessa aquilo ali, durante o dia. A passarela é importante ou não é? Secretária Grega, é importante ou não é? Eu até lhe dava um exemplo, cheguei até a escrever aqui, diz assim, ó, o meu carro, o meu veículo, hoje ele tem airbag.
Eu nunca usei ele. Gente, tomara que eu nunca use ele. Mas se um dia eu precisar, eu quero usar ele. Eu quero que ele funcione, pelo menos. E a passarela é a mesma coisa. Tem pouca utilização, secretário? Tem pouco? Tem, de repente até que tem. Vamos dizer que terás. Mas se nós conseguir salvar uma vida ali, é muito importante. Então, eu quero sair daqui hoje, dizer para o pessoal daquela região, os moradores daquela região lá, esse meu entendimento. E a falta de vontade de fazer. Se já foi aprovado, se eu e o prefeito Alceu tivemos junto, eu tenho até a data aqui, no dia 28 de agosto de 2016, uma comitiva de Caxias, contava com a presença desse ex-vereador e do ex-prefeito Alceu, juntamente com um grupo de empresários, estivemos visitando o ex-presidente Michel Temer. Uma das pautas do encontro era a liberação do empréstimo. Prefeito, ex-prefeito, depois de tudo isso, depois de todo esse trabalho, agora, mas nós vamos... nós não vamos mais fazer esse projeto, nós vamos fazer secretário, o senhor disse na rede, nós vamos fazer um novo projeto um pouco mais para baixo ali, 150 metros. Não vai querer fazer lá na Vila Verde, lá já tem um. A Vila Verde, que é uma área lá do pessoal do aquisitivo um pouco maior, tudo bem. Agora, porque ali na entrada do Planalto não precisa sair? É engraçado isso. Vão trocar um projeto aí, abrindo mão de um projeto definitivo e abraçando a gambiarra, como disse o próprio engenheiro do DENIT, falou agora ali. Paliativo, ou eu chamo até de gambiarra, mas tudo bem. Senhores, eu quero dizer o seguinte, é uma tristeza muito grande para nós moradores lá daquela região, que sentimos todos os dias. Vereador Lucas, vereador a Tere, que está aqui, uma grande lutadora daquela região, Fernando, nosso colega, nosso vizinho, sente todo dia, vê todo dia aquele tumulto de carro, aquele tumulto de gente. E bem que nós não temos aulas, as aulas estão todas praticamente paralisadas, poucos alunos, o movimento não é tão grande. Então hoje às 6 horas da tarde, quem quiser ir lá, vai lá ver o tumulto de carro de gente que vai ter lá. Então essa comunidade lá está saindo, viu, os secretários, 3 secretários e líder do governo, vereador, nós estamos saindo daqui hoje, eu vou levar isso aí para eles lá, com muita tristeza, mais uma vez, dizer para vocês que, infelizmente, por ser não sei se o motivo é esse prefeito, o senhor que lutou tanto pela nossa região, a região pobre, a região de gente trabalhadora, gente honesta, onde levantaram aquela Marco Polo, levantaram tanta coisa naquela região, o povo que levantou, tá? E hoje nós estamos aí dizendo assim, nós vamos botar uma sinaleira ali que vai resolver o problema, beleza, é isso. Prefeito Adiló, é com muita tristeza que eu saí daqui hoje, saber que o senhor foi um grande parceiro meu na luta aqui pela essa obra, por ajudar esse povo, ajudar a nossa região, ajudar todo aquele povo que utiliza, como disse o engenheiro Daniel, que sai lá de uma ponta do país e vai lá na outra ponta do país, utilizando a BR-116. Os nossos moradores da nossa cidade, os moradores daquela região, o acesso da Vila Ipiranga, o bairro ao qual eu resido, ao qual eu moro, e assim ao bairro Planalto. Quando se fala em bairro Planalto, só para mim, eu vou encerrar isso aqui, não vou nem ler o histórico desta passarela, porque o histórico dela, acho que a maioria já sabe, como diz o prefeito Alceu, acho que agora não sei se isso aqui vem ao caso. Mas quero dizer assim, quando se fala em entrada, ou então acesso ao bairro Planalto, não, gente, ali é uma região, prefeito, região administrativa, acho que foi na sua gestão que foi o melhor período da gestão administrativa Planalto, que é composta por muitos bairros ali. Ali entra o Vila Verde, ali entra o Planalto 1, Planalto 2, Planalto Frente, ali é o Pinho Verde, ali é o Coesp, ali é o São Vito Coab, ali é o Vitória, ali é o Paiquerê, ali é Vila Mare, ali é tantos outros, Monte Reale, e assim vai. Então, pessoal, governos, vocês do governo aí, se ainda tiver, olha, aquele povo lá merece essa obra, foi uma luta de todos, inclusive a luta desta casa, o projeto, financiamento aprovado no ano de 2014, onde o prefeito era o Alceu Barbosa Velho, foi aprovado por 23 vereadores aqui dessa casa. Era isso, senhor presidente. Obrigado, ex-vereador Ed Carlos, defensor da região do bairro Planalto e conhecedor das causas, das demandas daquela sociedade.
Então, vou passar a palavra para o líder do governo, então, vereador Cadore. Quero saudar o presidente dessa comissão, o Wagner, moleque, saudar os secretários do Executivo, saudar o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, o ex-vereador presente, Edir Carlos, os vereadores da atual legislatura que estão presentes, assessores e a imprensa aqui presente. É importante ouvir sempre. Eu ouvindo o ex-prefeito, ouvindo o ex-vereador, eu compartilho digamos, da não concordância, não decepção, mas não concordância com o que está se pensando em fazer hoje. Porque eu sei do trabalho que vocês fizeram, e fizeram com amor, com dedicação, pensando o melhor. Mas é evidente que os tempos mudam, os momentos são outros, e a atual administração, o prefeito, os secretários, estão entendendo que a melhor forma da forma como estão pensando. Foi falado em paliativo, concordo e não concordo, mas de qualquer forma ela não é tão definitiva como é uma passarela. Mas nós temos alguns exemplos, temos um exemplo, aquela profalada passarela do São Ciro, que demorou muito tempo para ser concluída e foi concluída, e no meu ponto de vista ela não é usada, ela não tem a eficiência que deveria ter. Então aí se restringe um pouco a decisão para que se faça uma outra passarela aí no bairro Planalto, que, diga-se de passagem, eu concordo que, e é o que vai se fazer, que alguma coisa tem que ser feita. Eu ouço ao longo dos 15, 20 anos, 25 que estou em Caxias, sempre essa reclamação sobre o acesso ao bairro Planalto. Mas eu diria mais, eu concordo com o que o ex-prefeito Alceu falou, e todos nós concordamos aqui, muitas obras grandes deveriam ter acontecido em Caxias do Sul, de trânsito, elevadas e etc., e não aconteceram. Isso, no meu ponto de vista, não pode se abrir mão desse objetivo. Nós temos que continuar pensando em obras grandes, porque, afinal de contas, Caxias é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, e ela necessita de uma logística mais favorecida. Mas, concluindo, respeita-se a decisão do prefeito, do executivo. Eu acho que ela é também oportuna, ela é mais econômica, ela é mais rápida e vai resolver o problema de uma certa forma condizente com o objetivo. Mas eu quero aqui registrar mais uma vez que o projeto do ex-vereador, ele era inteligente, oportuno, sem dúvida, e jamais o governo, e eu como líder do governo, e todos nós aqui presentes, estamos dizendo não com satisfação a esse projeto. Nós estamos procurando uma alternativa que me parece viável e que vem resolver o problema tão profalado do acesso ao bairro Planalto. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, líder do governo, Cadore, pelas palavras. Passo novamente, então, para a secretária do Planejamento. Eu pedi, então, mais uma oportunidade para manifestar aqui a... Não? Pedi, então, mais uma oportunidade também para prestar alguns esclarecimentos complementares. Sim, prefeito, eu vou dizer prefeito porque há muitos anos, ou como vice ou como prefeito, nós podemos compartilhar dentro do serviço público. O trabalho que foi feito enquanto Plano de Desenvolvimento, né, de Caxias do Sul, ele tem como sua base fundamental as diretrizes expressas lá no Plano Diretor Municipal, que começou em 2005, né, e que de lá para cá veio se consolidando, talvez num ritmo não tão acentuado como gostaríamos, né. Prova disso é que muito do que ali está colocado ainda pende, né, ainda está pendente de solução de continuidade. Mas tudo isso para dizer para todos que, no início deste governo,
nós reunimos esforços de diversas secretarias que trabalham a questão de infraestrutura, e o que nós levamos ao prefeito e que por ele foi acolhido foi a perspectiva de se trabalhar em cima deste plano que o doutor Alceu nos apresenta, na perspectiva também de incrementar elementos caracterizadamente conceituados como projetos estruturantes de cidade. Enquanto projetos estruturantes, essas elevadas que nós temos ali na Rubem Bento Alves, Atílio Andreassa, todas estão nesta relação. No tocante a 116, nós não temos dúvida que, enquanto projeto estruturante e de caráter definitivo, como diz o engenheiro Daniel do DENIT, e que ele não usa a expressão obra pequena de menor porte, o que ele usa é o fato de se conceber perspectivas de elevadas para a transposição dos nossos territórios, dos nossos bairros, nas travessias da BR-116. Então, nós não temos dúvida disso. A pergunta que nós questionamos no momento era o seguinte: valia a pena investir mais de 6 milhões, hoje mais de 8 milhões, numa obra que é passarela e que poderia garantir travessia com segurança para os transeuntes, em detrimento de uma solução mais adequada para toda a cidade e não exclusivamente para pedestres? Foi essa pergunta que nós nos colocamos, e nessa discussão o resultado foi a possibilidade de se incluir, sim, equipamentos como obras de arte. Quando a gente fala em obras de arte, são as pontes elevadas, etc., como uma solução num horizonte talvez um pouco mais distante, mas mais definitivo, muito menos paliativo, seja por uma condição de acessibilidade horizontal, seja por uma questão de passarela de pedestre. Do ponto de vista de segurança viária, é importante deixar bem claro que já existem estudos, não é, que mostram que a solução de caráter viário e pedual, que é pedestres, né, através de travessia pedual, é a mais adequada, e não é incomum nós encontrarmos cidades que construíram passarelas e que estão desmanchando as passarelas, adotando sistematização, adotando novos mecanismos. Hoje existem mecanismos do que a gente chama cidades inteligentes, que proporcionam elementos garantidores, né, de mobilidade, né? Então, só para complementar, eu quero dizer, então, sim, vice-prefeito, que isso que o senhor traz é a nossa Bíblia. Ela é uma... quando eu digo nossa Bíblia, é no sentido assim, é o nosso norte, né, enquanto planejamento, e tenho certeza que tudo que está ali servirá de norte por muitas administrações que vêm na frente. Vejam a relevância, a importância desse trabalho, que, na verdade, é uma consolidação de diretrizes para Caxias do Sul. Vocês todos sabem que Caxias tem, na perspectiva de um horizonte mais distante, e o prefeito conhece muito bem, porque eu sei da dedicação, o ex-prefeito, em buscar implementar a nossa chamada radial, né, rodoviária. Com a implementação desta radial rodoviária, necessariamente todo o trecho da 116 deverá merecer um outro tratamento urbanístico que não aquele enquanto rodovia federal de ligação norte-sul, na medida em que ela passa a integrar o tecido urbano da cidade. Então, não é por acaso que, dentro da nossa avaliação, e quando eu digo nossa avaliação, não é uma avaliação minha, não é uma avaliação do prefeito, é uma avaliação conjunta, né, de tomada de decisão do ponto de vista técnico, e eu vou falar enquanto técnico, porque a condição política o prefeito adotaria ou não, né, enquanto elemento técnico na contribuição
deste trabalho que está ali, a proposta no horizonte, vou repetir, no horizonte mais distante, é trabalhar acessibilidade interbairros, no caso da travessia da 116, através de alguns pontos que demandem a instalação de viaduto. A gente vê isso como uma solução definitiva. Então, eu só queria prestar essa colaboração, dizer que o prefeito Adiló tem hoje uma relação de todas essas obras que nós denominamos estruturantes enquanto cidade. Dividimos todo esse material em obras qualificantes e obras estruturantes, sendo que qualificantes são aquelas definidas como obras de impacto imediato, mais local, mas não têm um caráter de impacto enquanto malha viária principal da cidade e sistematização de tráfego de maior porte. Essas obras estão com o prefeito. Neste momento, eu não tenho ela aqui disponível, mas é um trabalho que nós já fizemos e de pleno conhecimento da administração, que, dentro daqueles critérios ali colocados, vai eleger e está elegendo as suas prioridades. Era isso que eu queria colaborar, senhor presidente. Obrigado novamente pela contribuição, secretária Margarete. Mencionar a presença da Lorete, via online, assessora da vereadora Denise Pessoa, que compõe esta comissão também. Então, vereador Lucas, com a palavra. Obrigado. Então, boa tarde a todas e a todos. Agradecer ao presidente da SEDUT, colega vereador Petrini, aos secretários municipais que compõem essa reunião, ao nosso ex-vice-prefeito, ao seu Barbosa Velho. Prazer reencontrá-lo aí nesse dia frio, dia de entrevista no jornal, né? Deu a coincidência ao seu de ser o dia da tua fala no jornal e a gente está aqui conversando sobre esse tema importante. Eu sou vereador em primeiro mandato, mas morador do bairro Planalto desde que nasci, há 36 anos, mais especificamente da Rua da Feira, vereador Alceu Barbosa Velho, da Rua Santa Francisca Xavier Cabrini, que é a que sai na frente da UBS do Cristo Operário. E queria fazer essa fala saudando aqui a presença de duas planaltenses, vou usar esse termo, que são planaltenses de bastante tempo, que é a Tere Varreira, que foi presidente, né, da AMOB, do Planalto Frente, e que é moradora, primeiro foi moradora da Vila Ipiranga e depois atravessou a BR há algum tempo. E a vizinha de rua, a Lorete, que é assessora da vereadora Denise, e que os pais da Lorete, né, foram um dos primeiros moradores lá da Francisca Cabrini. Então, pessoas que conhecem e viram a história do nosso bairro e da nossa região crescer. E quando eu faço a menção à Lorete e à Tere, eu queria destacar aqui, porque eu ouvi em algumas falas aqui muito o pronome eu, o meu projeto, eu. E o nosso bairro e a nossa região foi constituída pelo nós, de forma coletiva, pelo trabalho de muitas pessoas e de muitas gestões que se sucederam, com obras, com equipamentos viários e públicos que são fundamentais para a nossa região. Então, eu como vereador, eu estou vereador, né? Sou servidor público, sou professor da rede municipal. Um dos princípios básicos da administração pública é a impessoalidade. Esse é um dos princípios. Quem atenta contra o princípio da impessoalidade transgride uma questão básica. E lá na nossa região, ou seja, o problema do acesso, ele é muito antigo. Eu há 36 anos faço aquele caminho. Estudei no Melvin, a minha amiga freira Darcila Antonioli, que morou uma época na Vila Ipiranga, então quando eu tinha que visitar a Darcila, eu atravessava a Vila Ipiranga, ou na casa da minha madrinha Regina Teles, também atravessava para... Então, é um problema. Muito mais quem está na Vila Ipiranga, os alunos do Melvin, e que me corrijam. Os alunos do Melvin, que vêm para o Planalto,
atravessam onde hoje é exatamente a entrada do bairro e sobem a Nossa Senhora de Fátima, que é a rua que dá na frente da escola. E aí nós temos um problema viário, não sou técnico da área, mas é a rua que sai da Vila Ipiranga, onde tem a mecânica, é difícil, não tem como fazer. Eu imagino que não tenha como fazer uma passarela aí, secretária Margarete e secretária Alfonso, naquele lugar, porque ali seria assim, ou seja, os moradores da Vila Ipiranga que sobem, e ali não tem como fazer. E aí eu não sou técnico, né, mas eu ouvi atentamente, reuni com o prefeito. Antes disso, muitas vezes, nas manifestações que aconteceram nas mortes, né, dos alunos, das pessoas que vinham para o Melvin, ou acessavam o Planalto, seja para ir no mercado, seja para ir na feira, não vou dizer o nome, esse eu posso dizer, o antigo Grade, né, quem é planaltense conhece, a entrada ali do bairro, padaria hoje. Então eu acho, e aí se pessoalizou essa discussão desse projeto, dessa obra. E eu não sou parceiro. Eu acho que essa obra é uma obra da região, da administração, e que bom, prefeito Alcir, que o senhor vem aqui. Lembro de várias vezes o senhor lá no bairro, em outras questões também, discutindo. E eu sou vereador do PT, sou vereador de oposição, então teria toda a tranquilidade para fazer uma fala crítica, despretensiosa ao governo. Mas conversei com o prefeito Adiló sobre isso. O prefeito Adiló, inclusive, teve várias vezes na campanha, lá no Planalto, tratando de vários outros problemas que são complexos, lá na Juvenal Cruz. Você tem um monte de coisa lá, né? É morro, a gente conhece lá aquelas questões. Mas, enfim, eu fiz essa fala para destacar, então, que é um problema antigo, que a alternativa é necessária, é urgente. O vereador Xuxa antes me perguntava, se eu sair da Câmara às 5, geralmente não consigo, se eu sair depois das 6 é 1 hora para entrar no bairro. É difícil, e a gente vê E nós estamos falando dos carros, fora dos pedestres, que também é uma outra questão tão importante como. Entendo, sim, que nós precisamos de uma resposta, né, com essa obra que saia logo, né. Na conversa com os técnicos, e falei com a secretária Margarete logo no início da legislatura, a secretária Margarete, de forma muito solícita, me respondeu, do ponto de vista técnico, várias questões lá, né, sobre o projeto, do problema em relação à empresa, a empresa que ganhou a licitação, a segunda empresa, enfim, das questões do projeto. E eu, enquanto morador, principalmente como morador da região Planalto, nós defendemos que se construa com responsabilidade, que se dê conta de um projeto com responsabilidade, envolvendo o dinheiro público, né? Do ponto de vista técnico, acho que tem vários elementos aí sobre a questão da passarela, com uma visão crítica, que a passarela não vai dar conta das demandas da região. Isso não é uma fala política, é uma fala técnica. Eu não sou engenheiro, sou historiador. Então, o que eu trago é nesse sentido. Ou seja, nós estamos aguardando, fizemos uma reunião em que o presidente da Associação de Moradores, o Elci, o Cici, participou, a diretora da escola, do Melvin Jones, presidente da equipe administrativa da igreja, e essa foi a fala dos secretários que estão aqui. Fizemos um pedido de informação aqui na Câmara, que foi aprovado por unanimidade. Então, a nossa fala é de que se tome essa decisão, baseada nos critérios técnicos que precisam ser considerados, e que, como disse o Daniel, do DENIT, né, ou seja, a obra estruturante, me corrija se eu estiver errado no termo, seria uma elevada, um viaduto, enfim, o nome adequado. E o resto vai ser uma obra para curto ou médio prazo, né, ao menos no que se refere à entrada, e nós aguardamos. Oxalá que tenhamos, que a administração pública, municipal, federal, enfim, disponha de recursos para fazer a elevada, porque só com a elevada nós vamos resolver a entrada dos carros, né? Mas, enfim, estamos aguardando o retorno e, morador do bairro Planalto, enfim, com a responsabilidade que temos, somos parceiros para soluções da região, né, que é uma região super importante, que considerem a vida das pessoas com agilidade, né, também com eficiência, né, e da minha parte era isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Lucas.
Então, agora com a palavra, o vereador Clóvis Xuxa. De imediato, cumprimento o senhor presidente, cumprimento o senhor secretário Afonso, cumprimento a secretária Margarete, dona Margarete, cumprimento a Grégora, cumprimento o ex-prefeito, cumprimento o ex-vereador de Carlos, quero cumprimentar em especial a minha amiga Tere, qual tive a oportunidade de fazer uma grande amizade, quero cumprimentar a todos. Morei ali no bairro Ipiranga em 2001. Já tinha uma grande necessidade de fazer algo ali naquela região para essas pessoas do bairro Planalto 1, Planalto 2 e São Vitor. Lembro também que o ex-prefeito Alceu, ele foi prefeito em 2013, 2014 e 2015 e 2016. Trabalhou pela nossa Caxias do Sul 4 anos de idade. 4 anos que ele trabalhou. E sabemos que o senhor sabe do orçamento, como se comporta um orçamento de uma prefeitura. O senhor sabe que estamos passando agora momentos bem difíceis devido à pandemia. O nosso prefeito Adiló, juntamente com os seus secretários, estão se virando nos 30. Até parabenizo a todos os secretários, parabenizo o prefeito Adiló, Paula, por estar mantendo a nossa cidade em dia na época de pandemia. Parabéns a eles que estão fazendo o maior esforço. E quem que não gostaria de ter feito uma elevada grande ali, né, Lucas? O pessoal do bairro, vereador Lucas, o pessoal do bairro Planalto merece uma elevada, mas o que dá para se fazer agora seria essa rotatória com sinaleira, né, que está sendo para ser implantado ali. Tudo que vinha nesse momento vem bem, tudo que vinha, porque sabemos que o prefeito Adiló está com os olhos na saúde. Toda a verba que está entrando, a maior parte está entrando, está sendo direcionada à saúde, porque sabemos que a saúde faz parte da vida do dia a dia. Eu lembro que o senhor prefeito Alceu, ex-prefeito, e fez uma explanação uma vez lá em cima, na rotatória da Rondon, falando que uma rotatória, ela diminui a velocidade. E o senhor falou que diminui a velocidade, mas com um arranhãozinho de tinta não passava, não ia acontecer acidentes. E eu marquei na minha ideia, até hoje estou percebendo o senhor falar de rotatória. Então o senhor apoia a rotatória em Caxias do Sul. O senhor fez a rotatória em Caxias do Sul, bastante rotatória o senhor fez, a qual nós agradecemos ao senhor por ter feito. Então, seria bem-vindo essa rotatória aí, com o pessoal aí do DENIT, né? O pessoal que estão junto com o nosso secretário Afonso fazendo esse planejamento para fazer essa rotatória com sinaleira ali na BR-116, e sabemos que o nosso secretário Afonso conhece, acho que cada palmo da BR-116, né, secretário? E sabe o que será bom de imediato agora para essas pessoas que têm tanta necessidade aí, que é o Planalto 1, Planalto 2, bairro Ipiranga, São Vitor, aquelas pessoas ali merecem. Era isso minha fala, fico muito obrigado e parabenizo o prefeito municipal por estar administrando tão bem numa época de pandemia. Parabenizo também o secretário. Obrigado. Obrigado, vereador Xuxa. Nós temos mais uma inscrição, que é o secretário de Trânsito. Se alguém mais desejar se inscrever, por favor, se dirija à minha pessoa, mas por enquanto dou a palavra ao secretário com o senhor. Obrigado, presidente. Tem que se esclarecer a todos, diante das manifestações que aqui ouvimos. Tá, pode até se chamar de paliativo o que está sendo proposto ali, Ed. Pode sim, mas
não é pouca coisa. A extensão do que se está pretendendo fazer ali é muito grande. Aí eu concordo um pouco também com o que o vereador Lucas afirmou. Eu estive lá com o pessoal da PRF, porque, aliás, me sinto em casa quando lá vou, né? Não tem como ser diferente. Conheço todos que trabalham lá e tenho liberdade para a gente se manifestar. E hoje se tem lá no interior dessa corporação a imagem de que aquilo que foi implantado lá em São Ciro é algo parecido com um elefante branco, porque eu acompanhei isso em grande parte, inclusive da região metropolitana. A passarela ela funciona muito bem onde se tem condições de fazer um isolamento à travessia, em nível. Ou seja, tu tem que fazer uma cerca, um muro, e a gente vê a dificuldade que tem lá, na mesma 116, só que na região metropolitana, onde as pessoas quebram um muro de concreto para passar por baixo da passarela. Entende? É chato, é triste, mas é, infelizmente, uma realidade. Eu tenho fotografias que eu usei em palestras educativas, naquela escola ali próximo da passarela de São Ciro, onde eu fotografei as crianças atravessando por baixo, e nós fomos lá mostrar para aquelas crianças que anos antes, nós, Polícia Rodoviária, participamos das movimentações e manifestações ali na pista, bloqueando o trânsito, certo? Para auxiliar na busca da instalação daquele aparelho todo subutilizado. Tem problemas de planejamento? Tem. Nós temos uma rodovia federal. Qual é que é a altura mínima, Margarete, que nós temos que fazer uma passarela? 5,50 metros? 5,50 metros. Isso, tanto em escadas como rampas, afasta o usuário. Porque a rampa, obedecendo o grau certo dela ali para o deficiente, ela se torna muito longa, extremamente longa, né? Eu não estou com isso colocando problemas, mas apenas justificando que esta decisão, nesse momento, não inviabiliza no futuro até a própria implantação da passarela. Certo? Não vai inviabilizar. E, por outro lado, eu vi que muito foi citada a questão do semáforo. Eu tive aqui desta casa solicitações para intervenções junto ao DENIT, junto à Polícia Rodoviária Federal, pedindo semáforos no acesso ao bairro Marilã, no acesso ao bairro Jardim Eldorado, certo? E aí a gente compreende que todas as comunidades que infelizmente são divididas, a rodovia é muito grande, ela não é como uma via normal, uma avenida comum, uma avenida São Leopoldo. Ela é larga, ela divide comunidades. E as pessoas querem soluções próximas. Só que qualquer tipo de solução próxima e mais facilmente aplicável, ela acaba por gerar as questões negativas, envolve outras pessoas. Nós estivemos com o vereador Xuxa, que se retirou, há poucos dias, observando, e isso é um assunto que eu discuti com o chefe da delegacia da PRF, o acesso ao bairro Serrano. Meu Deus, todo aquele conglomerado agora com o estabelecimento comercial que surgiu ao outro lado do posto Capuani, aquilo ali necessita de uma intervenção urgente também, já está muito semelhante ao que acontece lá no acesso do Planalto. Bastante semelhante, certo? Não se tem históricos de acidentes ali. Por quê? Porque é semaforizado. Tira um pouco o tempo de deslocamento dos automóveis? Sim. Mas não tem histórico muito alto de acidentes ali. Por outro lado, aí sim, Lucas falou outra verdade, o próprio vereador Xuxa falou outra verdade com relação às rotatórias. As rotatórias regulam o trânsito. É um aparelho que, por si só, ele regula o trânsito. Ele diminui a velocidade, ele oferece a prioridade de passagem no local certo. Prova disso é que nós temos toda a movimentação, ou quase que toda a movimentação, da Randon e do grupo Randon lá em cima, que desemboca na Tília Andreassa numa rotatória com a perimetral. E aquela rotatória não oferece problemas. Nunca ofereceu problemas. Não se tem histórico de acidentes ali.
e se oferece mais segurança para o pedestre, e se oferece segurança a todos que ali trafegam. Geram uma retençãozinha de fluxos, tudo bem, mas a rotatória ela vai despachando rapidamente todos os 4 sentidos do fluxo. Funciona muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Não se está abrindo mão, vereador Ed Carlos, não se está abrindo mão daquilo que foi proposto. Mas só que nesse momento, e a análise que eu fiz, e eu tanto tinha dúvida a respeito disso, eu só fui tomar plena ciência disso neste ano, não foi ano passado. Ano passado, quando foi licitado, eu sequer conhecia o projeto. Quando tomei ciência disso, o que eu fiz? Eu fiz uma reunião lá com a minha equipe técnica para mostrar a eles e pedir o que vocês pensam disso, certo? O que vocês pensam que deva ser feito. Por isso eu fui, então, em defesa da administração, em busca aí, tanto do DENIT quanto da PRF, para esclarecer esses fatos relativos a esse projeto como um todo. Obrigado, presidente. Novamente, te agradecer pela fala, secretário. Ao seu, então, com a palavra. Eu vi que a colega lá pediu a palavra, mas é só um reparozinho. Eu acho que nós podemos fazer tudo que é comparação aqui, mas eu inaugurei, mas não inaugurei a passarela lá do São Ciro. Aquilo lá foi um NAT morto, nasceu errado. Nasceu de uma emenda impositiva que custava 150 mil e depois aquela obra foi para 1 milhão e tanto, e eu achei que nunca mais terminava, porque daí não tinha previsão de desapropriação da Grale, para sorte a Grale deu o terreno, e tal, e tal, e tal. Então não use aquilo como parâmetro, porque aquilo lá foi feito tudo errado, tudo fora de técnica, e só eu sei, porque foi na nossa administração que terminou, o trabalho que deu para achar a solução naquilo. Então aquilo lá não é base, não pode falar na comparação. A do Planalto, por mais que sejam rampas longas e tal, mas é outro departamento, é um projeto concebido, um projeto de arte concebido, né? Por mais que eu entenda as razões e não vai nenhuma crítica nessas razões e tal, mas só para dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só eu sei, daí os caras dizendo, se terminou a passarela, não vai inaugurar? Digo, eu tenho vergonha, ficou 5 anos aquilo lá daquele jeito, como é que vai inaugurar um negócio daquele absurdo? Então, era só esse o reparo que eu quero fazer. Obrigado ao seu. Então, agora com a palavra, a Tere Varreira, com a palavra. Então tá. Boa tarde a todos, novamente. Cumprimentar as pessoas que estão aqui, o ex-prefeito Alceu. Acho que não está. Não liguei? Alô? Isso. Tá, então, minha boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o pessoal da secretária, o pessoal aqui do governo, o ex-prefeito Alceu Barbosa, e, o Ed Carlos, nosso ex-vereador do bairro. Seguinte, eu, quando participo de uma reunião, eu não coloco a minha opinião, eu coloco a opinião de quem é que eu estou representando aqui hoje? Moradores do bairro Planalto, né? Não todos, né? Mas com quem eu falei, eu como estou aposentada, vou todo dia no Andreaça, converso com muita gente, e o que o pessoal me diz o seguinte, a primeira coisa que eles falam, passarela, para acontecer que nem a de São Ciro, mas é a primeira coisa que o morador fala é isso, que não adianta passarela, que o pessoal não vai atravessar, as crianças não vão atravessar. E, por exemplo, o pessoal da Vila Ipiranga, se a passarela, o pé da passarela fosse ali, como o Lucas falou, e atravessa ali na Nossa Senhora de Fátima, tudo bem, até acho que poderia, que o pessoal ia gostar. Agora, como é que uma criança da Vila Ipiranga vai descer todo aquele trajeto pela BR até lá embaixo, na parada do ônibus, lá, para acessar a passarela? E depois desce ali na Avenida Marco Polo. A Avenida Marco Polo é uma rua muito trânsito e ela é perigosa. Então, sai de um perigo e entra no outro. Então, eu acho que o pessoal não
o pessoal não está muito gostando da passarela, não, Ed Carlos. Tá? Tu me desculpe, tu fez todo esse esforço, botaram a placa lá uns dias antes da eleição, tudo bonito, mas acho que não rendeu muito voto lá, né? Então, o pessoal, eu acho que a rotatória, e outro exemplo que não foi citado aqui, a rotatória da Avenida São Leopoldo. Lá em frente ao posto, lá, todo dia tinha um acidente. Depois que fizeram a rotatória maior, acabou, né? Então, acho que a rotatória, ela diminui os acidentes e ela fica menos perigosa para acesso dos carros, né? E eu acho que eu converso com muito... O pessoal depois souberam que eu tive na reunião com o prefeito aqui. Vieram me procurar na minha casa, me encontro na rua. Eles acharam muito simpática a questão da sinaleira. Eles acham que é uma coisa mais segura, rotatória, e uma sinaleira fica mais segura para os alunos da Vila Ipiranga atravessar para o Planalto. Então, eu acho que... Eu não sou técnica, mas eu acho também, para mim, na minha ideia, eu também acho que menos onerosa, olha que 6 milhões para fazer uma passarela, haja dinheiro, né? Menos gasto para o município, e eu acho que fica mais acessível para os moradores, que vai ser mais usufruído. Eles acharam muito simpática essa ideia da sinaleira. Todos os moradores que falaram comigo lá no bairro. Tá? Eu acho que era isso. Obrigado pela contribuição, Tere. Fernando, então, com a palavra. Pois. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, gostaria de saudar os secretários, o ex-prefeito Alceu, o Ed Carlos, ao moleque, né? E deixa eu ver se tem mais algum vereador. Não, mas... o Lucas. E dizer para todos vocês assim, Alceu, eu fui técnico da tua filha de vôlei na UX, tá? Sou morador ali da BR, aonde seria a passarela, né? Então, eu gostaria de falar uma coisa bem clara, como a dona Maria falou. A questão da rotatória, eu acho que é importante naquele lugar ali. Eu, particularmente, quando dá acidente, eu sou o primeiro a sair da minha casa, de noite, a fazer o socorro das pessoas ali. Já ajudei muitos oficiais ali da polícia também, a ajudar as pessoas. E eu vou dizer para vocês, o primeiro projeto de passarela, como a gente conversou com o Ed Carlos, eu também sou do PSB, e quando a gente começou a discutir esse projeto, e a ideia era acima, lá onde é a entrada da Vila Ipiranga, todo mundo achou uma boa ideia, né? Mas aí não saiu, veio para o meu terreno, que é do meu sogro, não é meu, tá? Então, posso dizer isso, então eu não tenho tantos interesses particulares, mas em pensar numa mobilidade urbana, tá? Sou ciclista e todo dia eu desço aquela BR ali, é muito perigoso, tá? E eu digo a todos, o projeto que foi feito pelo Alceu, pelo Ed Carlos, perfeito, foi um projeto que foi batalhado, concordo, mas no momento eu acho que a decisão que a prefeitura está tomando é a mais correta, porque a gente precisa entender uma coisa, rotatória, como a nossa querida falou ali, ajuda lá na São Leopoldo. Eu frequento ali a São Leopoldo todo dia para ir dar aula numa escola, e eu desço todo dia e eu sei como é importante uma rotatória hoje na nossa cidade. E vou dizer para todos ali, eu acho que ao respeito aí, eu vou dizer assim, tá, não tem espaço lá em cima para fazer a tão sonhada passarela, né? Mas e os 15 metros que teria que ter da construção da BR, como eu fui obrigado a fazer na minha construção, não foi respeitado nesses espaços. Então, por isso que foi se jogando a passarela cada vez mais para baixo, aonde se respeitou para ser construído, tá? Então, eu acho que é bem importante a gente ver essa questão. O bairro Planalto merece um acesso de verdade. São pessoas trabalhadoras, conheço muitos amigos ali, frequento muito o Planalto, certo? E eu vou dizer para vocês, eu acho que o caminho é esse, e não vai ser tão paliativo não, tá? Eu acho que vai ser necessário para as pessoas entenderem assim, ó, eu fico muito tempo voltando da UX, que eu dou aula ali também na UX, eu fico muito tempo trancado, e eu acho assim, as pessoas precisam entender que eu acho que a rotatória não é uma coisa tão antiga assim. E tem cadeirantes que moram ali na BR, eu não sei se vocês conhecem, tem uma senhora morando quase do lado da minha casa, e até ela falou assim, tá, como é que eu vou subir tudo isso para atravessar? Quantas vezes eu já ajudei ela a atravessar aquela BR ali em horários de pico? Então, eu acho que o meu depoimento é esse, é dizer que temos que pensar mesmo
no dinheiro público com maior qualidade. E no momento de crise, da pandemia que a gente está vivendo, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Utilizar melhor o dinheiro. E é uma opinião minha também. Eu acho que muitas pessoas vêm conversar ali da BR também defendem isso, porque se o pessoal da Vila Ipiranga for descer para atravessar ali, vai ser mais complicado. Tá? Todo dia não tem um acostamento adequado já. Isso é uma coisa que já está há muito tempo. Eu acho que tem que ter calçada ali também. E, como tu disse, Estes, né, lá em cima também o Serrano está precisando, e a gente vê cada vez mais Caxias entendendo que a BR-116 não é mais BR-116 dentro da cidade, é uma, como é que eu vou dizer, uma perimetral. E isso é uma coisa que a gente cada vez mais vai ter que ter mais sinaleira. Sinto muito pelo trânsito, vai trancar um pouquinho, mas quantas vidas já se perderam, e a gente não pode só pensar num nicho, sim, na mobilidade urbana de toda a nossa cidade, que caia pedestres, ciclistas, motoristas e todos que precisam. Obrigado pela atenção. Obrigado, Fernando Lemos, professor, meu colega de partido PSB. Nós vamos nos encaminhando para o final. Nós temos a última inscrição agora, então, o ex-vereador Ed Carlos com a palavra. Senhor presidente, só para, então, minhas considerações final aqui, só queria, então, mais uma vez agradecer, né, poder ter participado hoje aqui, né, como diz o prefeito Alceu, acho que disse que se aposentou, nós vamos ver o futuro a Deus pertence, é isso, né, prefeito? Mas quero dizer o seguinte, só para dizer para o secretário ali, secretário, que quando se fala no elefante branco lá do São Ciro, ele pode salvar a vida, sim, aquele elefante ainda pode salvar a vida. Quanto a esse elefante branco que estão querendo dizer que seria construído, ou ainda pode ser construído no Planalto, também pode salvar a vida. Se salvar uma vida, Tere Barreira, então, como tu falou ali que o pessoal algum é contra, sim, eu também entendo, nem todo mundo, não pega todo mundo favorável. Tem uns que é contra, mas se nós pudermos salvar uma vida, já é uma grande coisa. Eu, antes de, então, encerrar, só queria fazer uma pergunta, talvez a Margarete pode responder, não sei, já que já teve, ou não sei se já teve ainda não essa decisão aí de não sair o projeto, mas assim, que passou por essa casa já muitas vezes a desapropriação. Foi feita desapropriação, foi pagada desapropriação, vai ser devolvida desapropriação ou não, até como diz o vereador presidente, que é de esclarecimento, né? E no mais eu agradeço aí, senhor presidente, dessa reunião aí, pela minha participação. Então, eu não sei se tu quer usar a palavra para essa resposta. Então, fique à vontade, secretário. Sim. No ano passado houve já, ou no ano retrasado, talvez, mais para cima. Acho que no ano retrasado já então, houve iniciativa, assim como as outras obras de pavimentação do interior, né, algumas durante praticamente 3 anos da gestão do ex-prefeito Guerra, aquilo ficou literalmente parado, ou praticamente parado. Mas houve sim a iniciativa da desapropriação, porque a desapropriação era a condição, no caso, para integrar essa obra dentro do programa da CAF, né? Agora, dentro do novo projeto proposto, essas desapropriações elas são bem aproveitadas, haja visto que, obviamente, a proposta ela amplia todo o espaço horizontal com a utilização e o incremento. Nós não temos aqui o projeto, né? Proposta do estudo feito, mas a gente coloca à disposição, ex-vereador, para poder acessar e verificar do ponto de vista de desenho geométrico, né, o alcance dessa proposta que o DENIT, então, já deu praticamente um ok, agora é uma questão de formalidade, mas tá sim, nós temos duas áreas ali já desapropriadas e uma ainda não em conclusão, mas praticamente concluída também. Com a palavra, então... Eu não posso deixar, eu estava esquecendo, mas assim transitar em julgado, porque das últimas manifestações que eu vi, eu só quero dizer que aquele projeto lá, todos que são contra, e que eu concordo plenamente, Tere, você, tranquilo, ele não foi feito pelo prefeito, pelo vice-prefeito, por algum amador.
Aquilo lá foi feito com muitas responsabilidades por profissionais muito capacitados da prefeitura, sob o comando do engenheiro Gilberto Boschetti. Nós não podemos achar que a solução que foi encontrada na época foi um erro, que não presta. Se as pessoas não passam, é problema delas. Se tem problema na passarela, é problema delas. Mas o instrumento, a aparelhagem é feita para ser usado. Então, vamos respeitar, porque quem fez aquilo lá, fez com maior denodo. Hoje não serve mais, é uma decisão política que a gente respeita totalmente, mas não menospreze o trabalho dos técnicos da prefeitura, que foram só eles que fizeram, auxiliados por uma das maiores empresas que se chama STE. Obrigado. No início da minha fala, senhor nosso prefeito, eu fiz questão de salientar que, independentemente da questão de projeto, que tecnicamente, do ponto de vista arquitetônico, estrutural, ele não contém qualquer ressalva, né, dentro da sua concepção e proposta enquanto projeto objetivando uma travessia de pedestres, né? E mais, eu dizer para quem não conhece o projeto, é um projeto bonito, né? Não estou falando como engenheiro, estou falando como cidadão, inclusive. Então, a Comissão de Desenvolvimento Urbano faz seu papel em trazer esclarecimentos sobre esse acesso ao bairro Planalto, aqui da nossa cidade. Ouvimos o governo, a comunidade, atendemos o pedido do ex-vereador Edi Carlos. Agradeço a presença em nome do governo, em nome da Grégora, aos secretários municipais. Agradeço a sua presença, sempre prefeito Alceu Barbosa Velho, a presença do Daniel Benck, do DENIT, obrigado pela contribuição, ex-vereador Edi Carlos, as pessoas que acompanharam e as pessoas que nos assistiram até esse momento. Boa tarde a todos.